Shalom, shalom. Como estamos? Tudo bem? Estamos aqui preparados para começar mais um vídeo. E esse vídeo falaremos algumas coisas a respeito do livro dos Macabeus, né? Talvez alguns evangélicos ou a sua maioria desconheçam, né, desse livro, porque nas Bíblias evangélicas, como por exemplo essas traduções de João Ferreira de Almeida, elas não têm, elas omitiram esses livros. Por exemplo, Macabeus, que são dois, Macabeus 1 e 2. Né? Mas a Bíblia Católica, por exemplo, a Ave Maria e a Jerusalém, elas têm. E faremos algumas análises a respeito disso. Né? Hoje estaremos falando a respeito de idolatria, né? E mais algumas pinceladas a respeito da lei. Né? Mas que idolatria estamos nos referindo? São idolatria a imagens, a santos? Também, mas não é só isso. Né? É uma idolatria muito comum nos nossos tempos, né? E que muitas pessoas estão cometendo esse pecado e não estão conseguindo dar-se conta. Né? O que é idolatria? Qual é o significado da palavra idolatria? A idolatria é a junção de ídolo e latria. Né? Ídolo é ídolo, né? Qualquer que seja ele, não se trata só de uma imagem ou de um cantor ou de um artista. Né? Ídolo é tudo que consideramos como um ídolo. Né? Idolatria é o mesmo que prestar culto ou adorar, né? Algumas coisas assim. A pergunta é: quais são os ídolos que estamos idolatrando? Você pode dizer: ah, não, eu sou evangélico, não tenho ídolo nenhum em casa, não tenho imagens e não sei o quê. Mas o seu estilo de vida, você não idolatra? Você não faz de tudo para manter o seu nível, né, de estilo de vida? De certa forma, isso não é uma idolatria? Ou o seu emprego, né? Você estudou tanto, você trabalhou tanto, correu tanto atrás, conseguiu aquela vaga de emprego, né? E você termina idolatrando isso. Né? Ah, porque em qualquer lugar que você vai, você fala: ah, não, eu trabalho para aquela empresa. Né? As pessoas: oh, nossa, você trabalha lá, puxa. Não é uma forma de idolatria. Outra forma, uma posição social, não é uma forma de idolatria. Você é muito bem visto pela sociedade, né? Muito respeitado, as pessoas admiram você a ponto de você se sentir um ídolo, né? Onde você passa, as pessoas vão te cumprimentar. Não será isso uma forma de idolatria? Dinheiro. Nós estamos idolatrando o dinheiro. Passamos dias a fio correndo atrás do dinheiro. Né? Dia e noite. Às vezes não conseguimos dormir, né? Pensando que precisamos de ganhar mais e mais dinheiro para que a gente possa, né, nos oferecer aos nossos familiares um luxo, uma viagem, um objeto, um celular, um carro.
Será que nós estamos idolatrando o dinheiro? Outra forma de idolatria são com filosofias humanas. Algumas pessoas, isso eu posso dizer com certeza, idolatram a denominação religiosa que fazem parte. Dizem que, e acreditam, que somente aquela determinada denominação é que vai dar salvação para aquela pessoa. É uma forma de idolatria. E você não sabia. Não é? Você pode estar idolatrando líderes, não é? Espirituais ou sociais, aquela determinada pessoa que está à frente daquela denominação, por exemplo. Ah, não, aquele homem é um santo. Não é? Isso é uma idolatria. Porque esse homem não é santo. Não é? Porque a palavra ela é muito clara ao dizer que santo, que em hebraico é kadosh, são as pessoas que cumprem com a Torá, que cumprem com a lei. A Igreja Católica ela deu um outro, quis colocar um outro sentido a essa palavra santo, ou santidade, né? Fora do que é em realidade. Né? Porque em realidade santo é aquele que cumpre com a lei. Kadosh. Não existe santidade fora isso. Não é? Algumas pessoas idolatram seus filhos. Não é? Enche os filhos de mimo. Deixa de corrigir os filhos quando é necessário. É também uma idolatria. E da mesma forma também, alguns filhos, nossa, chegam a endeusar os pais. Não, meu pai é isso, meu pai é um herói, meu pai é importante, meu pai não sei o quê. É uma forma de idolatria. Outras pessoas idolatram a natureza, que também é um pecado muito grande. Porque, como a palavra diz, muitas pessoas, né, deixam de adorar o Criador e adoram a criação. Esse é um pecado gravíssimo de idolatria. A natureza deve ser respeitada? Sim. Deve ser conservada? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas até aí. Devemos de respeitar o meio ambiente, não fazer coisas que prejudiquem o meio ambiente, a natureza, mas tratar a natureza como um ídolo. Algumas pessoas dizem mãe natureza. É idolatria. Também é idolatria. Outras pessoas adoram sol, lua, estrelas, né? Fazem adoração desse tipo, que não deixa de ser também idolatria. E outras, muitas pessoas acreditam ser um pecado, não é? Muito forte no nosso tempo. Não é? As pessoas idolatram o próprio corpo. Não é? Você pode até, nossa, mas sério, como isso? Né? Aí vamos entrar numa questão um pouco delicada, né? Que é com respeito às pessoas se dedicarem demais, né, ao próprio corpo. Roupas extravagantes, academias, fazer exercícios, né? Qual o mal de fazer exercício? Nenhum. Né? Só que existe, né, uma questão muito profunda por trás de fazer exercícios. E não é de hoje, ela vem de muito tempo atrás. Né?
E vamos nos aprofundando e vamos vendo, né? Agora, um comentário é que os israelitas, pelo menos não está biblicamente, né, mencionado, escrito, que israelitas tementes a Deus não praticavam esporte. Né? Eles tinham uma outra forma de poder queimar caloria trabalhando. Né? Eles não tinham muito tempo de ócio, né? Porque ou estavam trabalhando, ou estavam educando os filhos, ou transmitindo a Torá para os filhos, né? Ou orando ao Pai. Né? Então, questões assim a gente precisa realmente tomar muito cuidado, né? Que podem nos levar ao erro, ao engano, né? Com relação a isso de fazer exercícios, ir na academia, né? E vamos nos aprofundar um pouco mais. Mas antes, como eu falei no começo, estaremos fazendo uma leitura a respeito do livro dos Macabeus. E a parte que eu estarei lendo, ela trata da figura de Antíoco Epifanes. Né? Quem foi Antíoco Epifanes? Né? O que representa Antíoco Epifanes? Foi um mal terrível que ele cometeu contra os israelitas na época. E já havia sido profetizado. Né? No livro de Daniel, capítulo 11, a partir do versículo 21, eu vou fazer uma leitura de 4 ou 5 versículos, né? para entendermos quem é essa pessoa, né? E por que se relaciona com idolatria, com idolatrar o corpo. Aí Daniel escreveu assim: ele será sucedido por um ser desprezível. Né? Estamos falando de certa forma, de um anticristo. A quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então, um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como o príncipe da aliança serão destruídos. Depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortaleza, mas só por algum tempo. Ele era um verdadeiro modelo de antimachia. Esse já fora o livro de Daniel. Ele era um verdadeiro modelo de antimachia, ou seja, tudo o que ele fez e falou era contra o Altíssimo. Isso no ano 167, antes da Era Comum, né? Passou-se essas histórias. Né? Estudaremos então uma pequena parte do livro dos Macabeus que pertence ao cânon da Bíblia católica, mas, convenientemente, não faz parte das Bíblias evangélicas. Né? E aí, então, no 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: construíram então em Jerusalém uma praça de esportes segundo os costumes das nações, segundo os costumes dos pagãos, segundo os costumes dos gentios. Né? Vamos reforçar isso fazendo uma breve leitura. No segundo livro de Macabeus, capítulo 6, diz assim: não muito tempo depois, o rei
Antíoco Epifânio mandou um ancião, um ateniense, com o encargo de obrigar os judeus a abandonar as leis do seu país e a não viver mais segundo as leis de Deus. Mandou também profanar o templo de Jerusalém, dedicando-o a Júpiter Olimpo. Vocês já ouviram falar em Olimpíadas? E vocês acham que vem da onde as Olimpíadas? Do deus Júpiter Olimpo. Muitas pessoas não conhecem muito bem, os anais das histórias, dos acontecimentos antigos, e ouvem, repetem frases, palavras, coisas, sem ter um conhecimento um pouco mais profundo do que se trata. Então, a partir de agora você sabe que a Olimpíada nada mais é do que uma celebração, cultuando o deus Júpiter Olimpo. Nada mais é do que isso. E, de certa forma, como o Antíoco Epifânio, que é um modelo de anticristo, ele determinou a construção em Jerusalém, de um local, ele mandou profanar o templo. Então, temos alguma similitude, entre praticar esportes e adorar um Deus profano, um Deus pagão. Temos ligações. A prática de esporte, de forma nenhuma, podemos condenar, exercício, queimar caloria, manter o corpo em movimento. Isso é muito bom, muito saudável, entende? Mas temos que ter uma ideia muito avançada do que é que estamos fazendo com a prática de esporte. Será que estamos realmente só nos exercitando, só queimando calorias? Ou isso, de certa forma, está servindo para algum outro propósito? Por quê? Por exemplo, no Google colocamos lá ginástica, lá na Grécia. O que era ginástica na Grécia? E aí o Google nos responde, lá na Wikipédia, e aí diz assim: desenvolveu-se efetivamente a partir dos exercícios físicos realizados pelos soldados da Grécia Antiga, incluindo habilidades para montar e desmontar um cavalo e habilidades semelhantes a executadas em um circo, como fazem os chamados acrobatas. Naquela época, os ginastas praticavam o exercício nus, pelados, nos chamados ginásios, patronados pelo deus Apolo. Vimos que tem muito de paganismo, por trás dessas práticas subliminares, de fazer exercício, praticar esporte. Vemos que tem muita coisa a ver. Por exemplo, você vê um campeonato, por exemplo, de vôlei. Nossa, vôlei é um esporte que na época de escola eu gostava de praticar. Porque não tem que ficar correndo atrás de uma bola, não tem que ficar encostando em outras pessoas, tendo divididas de... Eu gostava por causa disso. Mas hoje, se vamos ver a forma com que se pratica, especialmente mulheres, não vejo, por exemplo, muito oba-oba
com respeito ao vôlei masculino. Mas o vôlei feminino, eu vejo que, nossa, é muito divulgado. E por quê? Porque as mulheres usam roupas extremamente curtas, mostrando completamente o corpo. Não me admiraria muito se daqui a pouco a prática de esporte, de uma maneira geral, fosse praticada não como era antigamente. Vamos duvidar disso? Não podemos. Daqui a pouco voltamos a milhares de anos atrás. É uma completa regressão. Não tem nada de evolução, tem de involução. E aí, chegamos nos tempos atuais. As pessoas, milhares, vão nas academias para queimar calorias. E aí, qual a primeira coisa que vemos quando entramos na academia? A academia está toda cheia de espelho. Toda de cima a baixo, com espelhos. Por quê? Porque a academia é toda cheia de espelho. Vocês já pararam para pensar isso? Ninguém fala, não se ouve comentários a respeito disso, mas é simples a análise. As pessoas dizem, não, você fica ali no espelho, você fica se exercitando, vendo como faz, como o seu músculo vai se desenvolvendo dia a dia. E aí o que acontece? Você passa a admirar o próprio corpo. E admirando o próprio corpo, você também começa a olhar, a ver alguns padrões dentro da academia. Por exemplo, aquela pessoa bastante musculosa, puxa vida, eu vou fazer exercício, vou ficar musculoso igual eu. Aí você começa a criar ídolos. Isso é uma forma mais suave que tem. Uma forma um pouco mais agressiva com relação a esses espelhos é você começar a gostar muito do seu próprio corpo, ou seja, do seu corpo masculino ou do seu corpo feminino. Entende? E os homens começam a admirar e gostar e desejar um corpo masculino. E aí começa uma grande perversão. Ninguém comenta, ninguém fala, mas as coisas estão acontecendo. E outra coisa muito complicada também dentro da academia, de uma maneira geral, é a exposição que se tem do próprio corpo. Você não precisa nem ir numa academia para ver como é, basta você pegar a internet e procurar lá. Eu quero fazer alguns exercícios, eu vou ver como fazem na academia. Aí você vê que é um verdadeiro escândalo a roupa das mulheres, muito apegadas ao corpo. Os homens também estão nessa mesma linha, e ademais que tem homens que vão lá e fazem exercício para aumentar o bumbum. Aí diz assim, não, as mulheres gostam de um homem com um bumbum grande. Será que é por isso realmente? Só? Vamos nos aprofundar. C.J. Mahoney, ele diz assim, a idolatria, sempre que depositamos qualquer porção de nossa confiança, não importando quão pequena, em algo que não seja o próprio Criador, você e eu cometemos atos de idolatria, exatamente tão sérios quanto se dobrar diante de uma imagem. E você está indo na academia e sem perceber está idolatrando o seu próprio corpo, você está idolatrando, está desejando o corpo de uma mulher ou de um homem, E aí as coisas começam a ficar muito complicadas.
Aí algumas pessoas dizem, ah não, eu estou buscando aceitação, né? Que vejo no serviço, na escola, na igreja, em tal lugar as pessoas têm um corpo assim, bem, né? Bem feito, musculoso, firme, que isso, aquilo. Você está buscando aceitação para você mesmo? Você está buscando uma aceitação para o seu marido? Né? Para o seu cônjuge? Para os seus amigos? Realmente você precisa dessa aceitação? Não basta para você que o Criador te aceite como você é? Agora vamos entrar, por exemplo, uma matéria que eu extraí da página Viva Anápolis, né? E aí diz assim, eles fizeram um estudo, né? E eles determinaram 4 locais, né? Onde começam as traições. Né? E não me estranhou nem um pouco que o primeiro local é a academia, né? Em primeiro lugar, ele diz assim, a academia é um dos lugares mais propícios ao início de uma traição. Isso porque geralmente a frequentamos com uma roupa mais colada ao corpo, mostrando nossas melhores partes e nossos músculos. Essa mistura da exibição do corpo, somada à endorfina dos treinos, é a combinação ideal para um flerte, troca de olhares e início de uma conversa. Né? Nos comentários eu vou colocar o link dessa matéria para que possam estar lendo, né? Mais a respeito. Né? E daí, eu buscando alguma coisa mais a respeito disso, eu também encontrei uma porção de vídeos, por exemplo, né? De pessoas que, né, foram infiéis aos seus cônjuges em torno da academia. Né? Tem um vídeo, por exemplo, que dentro de uma academia tinha um quarto lá do treinador, não sei o que lá, que fazia o treino, ele dormia, ele morava lá dentro da academia, né? E ele tinha um quarto ali que ele chamava de matadouro, né? E a mulherada que chegava ali e ele já ia pro lado delas, né? E levava para dentro do quarto. Não importa se é casada, solteira, desquitada, viúva. Não tinha seleção nenhuma, entende? E ele, por exemplo, é um tipo de pessoa que é conhecida como um hormônio, né? Talvez você não tenha ouvido ainda essa palavra, né? Mas o hormônio é a junção de 2 palavras, hormônio e go. Né? Hormônio é hormônio. E go é ir, andar. E aí então chegamos à conclusão de que também usado para definir pessoas em geral do sexo masculino que estão sempre prontos para uma relação sexual descomprometida, ilícita e imprudente, a qualquer momento, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Literalmente, deixam fluir os hormônios. Daí a palavra hormônio. Multiplicando DSTs e concepções indesejadas. Aí eu me recordei, né? Quando eu era garoto, eu acredito que uns 10, 12 anos, minha irmã um ano mais velha que eu, né? E aí lembro que eu via, né, minha mãe dizer à minha irmã a respeito desses tais, né? E ela usava um nome diferente, não tem nada a ver com hormônio. Ela dizia gabiru.
que é esse gabiru? Né? Eu, quando era criança, quando eu escutava esse gabiru, eu imaginava assim uma ave, né? E eu pensava que assim era coisa assim da cabeça da minha mãe. Né? Mas não, né? Não é. Gabiru, por exemplo, né? Se vamos lá no dicionário Michaelis, também colocarei nos comentários, eu colocarei o link do dicionário Michaelis a respeito de Gabiru, que diz assim: que ou aquele que age de maneira velhaca, cafajeste, malandro, patife. Né? E da onde que é encontrado esse Gabiru? Né? Onde é mais encontrado o local, né? Em que existe uma maior ocorrência? Né? Gabiru ou hormongo? Onde as pessoas estão mais expostas e sempre estão esperando um elogio. Por exemplo, como você treina bem, ou os exercícios vão deixar o seu corpo muito bem definido. Né? Ou, né, você não precisa se exercitar muito tempo, quer dizer que, não, você já está. Essas são as conversas dessas pessoas, né, que buscam prazer, né, em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Né. Então, é uma pergunta. Você já ouviu algum comentário desse tipo, ou algo parecido com isso? Né? Você frequenta a academia? Não estou dizendo que queimar calorias seja ruim. Também não vi na palavra israelitas praticando, como comentei. Né? Na Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu acho interessante ler outra vez. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Sabemos com certeza absoluta quem são as más companhias e quem são as boas? Ou apenas temos uma ideia da árvore pelos seus frutos? E quanto tempo, né, pode se levar para a gente ver o fruto de uma determinada árvore? Eles ficam escondendo. Né? Quando vê o fruto já é tarde demais. Né? Mas nós temos que anteceder essas coisas assim. Nós temos que caminhar, temos que andar, temos que vigiar a todo instante. Né? Porque, por exemplo, em 1 João 5:19 diz assim: o mundo jaz no maligno. E nosso Mashiach, lá em Mateus 10:16, ele nos diz assim, para ser astutos como serpente. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que nos precaver. Não falo somente de situações, mas também de pessoas. Né? Não nos expor, sermos ponderados, né? Analisar friamente as pessoas, as situações, porque quando a gente menos esperar, a gente cai numa armadilha. E pode ser que seja tarde, né? E a gente, mas eu não imaginei que fosse assim, né? Eu não imaginei que ia acontecer isso. Aí já é tarde. Aí você deixou de ser prudente. Você deixou de ser astuta. Né? Aí já é tarde.
e às vezes não tem volta atrás. Né? É muito complicada essa questão, né, de academias. E aí, podemos dizer, as academias de hoje, esses exercícios que se fazem, essa forma, eu estou para dizer, assim, sem medo de errar, né, que as academias são igrejas que cultuam o corpo. Assim como tem igrejas que cultuam imagens, outras diferentes, assim existe a igreja de culto ao corpo. Isso se chama academia. Né? E esses lugares, olha, meu sentimento de que esse lugar não é para quem tem o Altíssimo em primeiro lugar. Não é. Tenho o meu forte sentimento de que mais cedo ou mais tarde, quem está lá dentro, quem pratica, quem frequenta, vai cair num erro grande. Mas vemos que isso faz parte, né, de uma obra que o inimigo ele vem trabalhando nisso há milhares de anos, né, para fazer as pessoas caírem. Mas vamos para o livro dos Macabeus, vamos dar continuidade. Né? Eu tinha lido o versículo 14, que era com relação à construção de templos, de praça de esportes. Né? Agora vamos no 15, aí depois eu vou fazer algumas observações com respeito a alguns versículos. Então, 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 15 em diante. Restabeleceram seus prepúcios. Aqui está falando de que as pessoas que eram circuncidadas na época em que Macabeus, em que esse Antíoco Epífanes invadiu Israel e mandou construir essas praças de exercícios. E como faziam exercícios, né, praticavam esportes nus, as pessoas que queriam participar tinham que fazer um malabarismo físico no membro masculino, né, e desfazer a circuncisão. Né? Então vamos lá. Restabeleceram, desfizeram, né, a circuncisão e renegaram a aliança sagrada. Assim, associaram-se aos pagãos e se venderam para fazer o mal. Ora, quando Antíoco se viu consolidado no seu trono, pretendeu apoderar-se também do Egito, a fim de reinar sobre os dois reinos. Invadiu, pois, o Egito à frente de um exército poderoso com carros, elefantes e cavaleiros, e uma grande esquadra, e travou combate com o rei do Egito, Ptolomeu, o qual recuou diante dele e fugiu, muitos tomando feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas e Antíoco apoderou-se dos despojos do país. Tendo assim vencido o Egito no ano 143 e empreendendo o caminho da volta, subiu contra Israel e contra Jerusalém com um exército numeroso, entrando com arrogância no santuário. Tomou para si o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da preposição, as vasilhas para libações, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas, a decoração de ouro sobre a fachada do templo, do qual tirou todo o revestimento. Tomou, além disso, a prata e o ouro, os utensílios preciosos e os tesouros secretos que conseguiu descobrir. Carregando tudo isso,
partiu para o seu país, depois de ter derramado muito sangue, e proferiu palavras de extrema arrogância. Por isso, levantou-se grande lamentação sobre Israel, em todas as suas localidades do país. Chefes e anciãos gemeram, moças e moços perderam seu vigor, murchou a beleza das mulheres. Todo recém-casado entoou uma elegia. Ficou de luto a esposa em sua câmara nupcial. A terra estremeceu por causa dos seus habitantes, e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. 2 anos depois, o rei enviou para as cidades de Judá o Misarca, que veio a Jerusalém com um grande exército, dirigiu-se aos habitantes com palavras enganosas de paz. Ganhou-lhes a confiança e, de repente, caiu sobre a cidade, golpeou-a duramente e chacinou a muitos de Israel. Saqueada a cidade, entregou as chamas e destruiu-lhe as casas e as muralhas. Levaram prisioneiras as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Então reconstruíram a cidade de Davi, dotando-a de grande e sólida muralha e de torres fortificadas, e dela fizeram sua cidade. Povoaram-na de gente ímpia, homens perversos, e nela se fortificaram. Abasteceram-na de armas e víveres, e nela depositaram os despojos tomados em Jerusalém, tornando-se assim uma armadilha enorme para nós. Aqui era uma emboscada para o lugar santo, um adversário maléfico para Israel constantemente. Derramaram sangue inocente ao redor do santuário, e ao santuário profanaram. Por sua causa fugiram os habitantes de Jerusalém, e ela transformou-se em habitação de estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha à sua progênie, e seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou desolado como um deserto. Suas festas converteram-se em luto, seus sábados em injúria, sua honra em vilipêndio. A glória igualou-se à ignomia, e a exaltação mudou-se em pranto. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo, renunciando cada qual aos seus costumes particulares, e todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e às cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos ao seu país e impedissem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no santuário, profanassem sábados e festas, contaminassem o santuário e tudo que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para ídolos e imolassem porcos e animais impuros, que deixassem também incircuncisos seus filhos e se tornassem abomináveis por toda a sorte de impurezas e profanações, de tal modo que olvidassem, esquecessem da lei e subvertessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Nesses termos, ele escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios em cada cidade. Muitos dentre o povo aderiram a ele, todos os que eram desertores da lei e praticavam o mal no país, reduzindo Israel a ter que se ocultar onde quer que encontrasse refúgio. No 15º dia do mês de Casleu, do ano de 145, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares, e às portas das casas, nas praças, queimavam-se incenso. Quanto aos livros da lei, os que lhes caíam nas mãos eram rasgados e lançados no fogo. Onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à lei,
o decreto real o condenava à morte. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês, nas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam-se sacrifícios no altar, levantando sobre o altar dos holocaustos. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam, com os mesmos filhos pendurados a seus pescoços, e ainda com seus familiares e com aquele que havia operado a circuncisão. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada de impuro. Aceitaram antes morrer que contaminar-se com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram. E foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. O que podemos tirar, né, dessas passagens? Né? Por exemplo, o primeiro capítulo, versículo 15, diz assim: dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unir aos pagãos e se venderam para praticar o mal. Como eu comentei, as pessoas, para praticar o esporte, os exercícios que eram nus, né, e ficava à mostra que haviam feito circuncisão, eles tinham que reverter a circuncisão para participar plenamente, né, desses jogos, desse esporte. Né? No versículo 37, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Né? Algumas pessoas ainda dizem assim: o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. Será certo? Ou a compreensão de quem fala isso, se referindo ao templo do Altíssimo, é um pouco limitada. Né? Porque se a pessoa realmente acredita nisso, né, ela deve de ter um Criador como mentiroso, porque o próprio Criador, ele falou para Moisés construir um templo para que ele pudesse morar lá. Né? São várias coisas que faltam um pouco de entendimento para algumas pessoas. O que falta é se aprofundar mais na leitura, no entendimento, na cultura, na palavra. Né? Muitas pessoas, a grande maioria, né, apenas leem o Novo Testamento e acreditam que é suficiente para adquirir o conhecimento a respeito da palavra sagrada. Tá? E não é. Temos que ter um profundo conhecimento da Torá, especialmente dos 5 primeiros livros da Bíblia. Em Macabeus, do versículo 41 ao 45, ele diz assim: então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito prescrevendo que todos os povos formassem um só povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios, né, se conformaram bem com essa ordem do rei. Muitos de Israel adotaram essa nova religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitasse os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir os holocaustos, sacrifícios e libações no templo que eram oferecidos ao Criador.
E também deveriam de violar os sábados e as festas que o Altíssimo estabeleceu para que fossem comemoradas. No versículo 46 e 47. Profanar o santuário e os santos. Foi uma tragédia que se aconteceu nessa época. E vemos que o inimigo das nossas almas, ele aprendeu com o passar dos anos. E ele aprendeu tanto, que chegou à conclusão de que ele não obrigaria assim as pessoas a fazer conforme a sua vontade. Ele ia adoçar as pessoas. Não, está tudo bem. Não, o Salvador é amor. Perdoa tudo, pode fazer tudo. Então é assim que vem acontecendo. Então hoje as pessoas vivem, fazem certas coisas, e não se dão conta do quão terrível é. Mas o inimigo colocou dentro do coração deles: tudo bem se te faz bem. Mas não é assim, o coração do homem é enganoso. Só que, como a palavra diz, o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento está aqui. Você prefere perecer ou ter o conhecimento? A escolha é sua. Ninguém vai obrigar você a tomar essa decisão. Vamos continuando. No versículo 48, deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular as suas almas com toda sorte de impureza e abominações. Nesse tempo também se faziam orgias, festas, saturnálias, E o povo veio, da parte de Antíoco Epifânes, trouxe toda essa carga de cultura demoníaca e obrigava as pessoas, sob ameaça de morte, a entrar no sistema deles. Hoje é diferente. Como eu falei, tudo posso. Não faz mal. O Criador perdoa tudo. Versículo 49. E obrigaram-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições do Altíssimo. Será que hoje não está acontecendo isso? Quantas pessoas já ouviram na igreja, por exemplo, não, a lei já, não, para nós não é. Se você acredita no Mashiach, se você tem fé em Jesus Cristo, a lei já é coisa do passado. Então o inimigo tem trabalhado, dia e noite, para colocar exatamente isso dentro da cabeça das pessoas. Tudo liberado. Alguns chegam ao absurdo de dizer que o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Sabe, uma completa desinformação. E muitas pessoas acreditam. Sabe? Muitas pessoas acreditam. Caem nesse erro. Por comodidade. Porque não querem ler, não querem estudar.
quer saber da verdade. Né? E se conforma com a mentira. É gostosinha, né? Essa mentira é boa. Né? Vamos viver na mentira, no engano. Né? A outra opção é fazer o compromisso com o Altíssimo. Realmente se entregar na leitura da palavra, pedir a libertação, né? Para que realmente possam ser livres do erro, do engano. Né? Versículo 50. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Isso não existe mais hoje. É uma nova forma, né, de enganar as pessoas, de seduzir as pessoas. Então não tem mais esse negócio de obrigação, de coisa ferrenha, ou faz ou morre. Não. Ele conseguiu, através de todo o sistema que vivemos hoje, né, fazer com que viéssemos a infringir as leis, achando que não, está tudo bem. Não. As cartas de Paulo lá falam que a lei já era. Tudo engano. São traduções muito mal feitas. Mas se lermos ainda com entendimento as cartas de Paulo, conseguimos descobrir a verdade. Que Paulo jamais foi ou falou contra a lei. Versículo 56. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei, da Torá. De certa forma, hoje, dentro das igrejas, fazem a mesma coisa. A lei já não vale mais nada. Torá, imagina, Torá. Né? É a mesma coisa. Só que com um toque de suavidade. Né? Versículo 59. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar. Dia 25. Lembra você alguma coisa? Outra festa pagã que é comemorada? Que há pouco tempo atrás eu comemorava também. Versículo 60 e 61. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas, conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos aos pescoços. Massacrava-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. É uma perseguição terrível, 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 terrível. E algo semelhante não vai demorar a acontecer. Vamos lá para o capítulo 2 de Macabeus, 2 versículos. Esse é o 28. Assim como seus filhos, fugiu em direção das montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. A respeito disso, né? Essa perseguição que vai vir, que as pessoas, né, que serviam de verdade o Altíssimo, né, eles abandonaram tudo e foram para os montes. Deixaram tudo. Você faria o mesmo? Ou você ia obedecer ao rei Antíoco Epífanes? Versículo 66 do capítulo 2, vai falar de Judas Macabeu. Bravo desde a juventude, será o general do exército e dirigirá a guerra contra os gentios, contra os pagãos. Ele foi um bravo guerreiro esse. Se levantou contra Antíoco Epífanes e acabou vencendo esse maligno. Né? Agora, uma pergunta que não quer calar, né?
Se defendemos que a lei ou a Torá foi abolida, se defendemos que a circuncisão já não é mais necessária, se dizemos que podemos comer qualquer coisa, como carne de porco, camarão ou outra espécie proibida na lei, se não guardamos o sábado, nos tornamos aliados de Antíoco Epifanes por fazer o que ele fazia? Ele que era considerado, como lá no princípio do vídeo eu falei, que era um tipo de uma antimachia, anticristo. Né? Se defendemos essas mesmas coisas que ele exigia do povo de Israel, será que nós nos tornamos também um anticristo? Ou antimachia? Então, o que ele exigia das pessoas? Não siga a lei, a Torá. Não faça circuncisão. Você pode comer qualquer coisa. Você não precisa guardar o sábado. Você não está cansado de ouvir isso dentro das igrejas que você frequenta? É uma questão muito complicada que devemos realmente parar e analisar. Mas espera aí. O Criador disse que a lei, que está na Bíblia, e um anticristo, como o Antíoco Epifanes, diz não a todas essas coisas que o Criador ordena. A quem você segue? O Altíssimo revelou a seus profetas a vontade dele, e está escrito na palavra. Veio o nosso Salvador. Ele foi muito claro e disse que ele não veio abolir a lei, nem os profetas. Ele mesmo está falando. Paulo fala a mesma coisa. Ele não é contra a lei, não é contra a circuncisão. Mas eu vejo lá que Paulo fala que a circuncisão, isso, aquilo. Se quiserem um entendimento a respeito dos escritos de Paulo, não é muito difícil de conseguir. Para ter uma noção exata do que Paulo estava enfrentando, a quem ele estava respondendo aquelas cartas, isso não serve de doutrina, para que então pudéssemos entender melhor. A quem você está realmente obedecendo? Ao Altíssimo, ao Salvador, ou à doutrina de homens? Foram todas criadas essas doutrinas para subverter o bom ensinamento. A quem você serve? Antíoco Epifanes ou o Altíssimo? Pelos teus frutos você vai ser julgado. Se for julgado, se tiver essa oportunidade. Então é muito bom. No vídeo anterior eu tinha comentado, era Mateus 19, 29, que ele fala para os discípulos que eles julgariam os israelitas não é. Então Machia fala,
que as 12 tribos de Israel, né, seriam julgadas pelos discípulos, né, quando o Mashiach sentasse no seu trono, os discípulos também sentariam em seus tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. E em Romanos, capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim: aquele que pecou fora da Torá, ele vai ser condenado. E aquele que pecou obedecendo a Torá, ele vai ser julgado. Então, quem está dentro da Torá, dentro da lei, vai ser julgado. Quem está fora da lei, quem está desobedecendo a lei, vai ser condenado. Depois nos comentários eu vou colocar essas duas passagens para que as pessoas, para que vocês possam, né, ter uma ideia melhorada do que eu estou falando. Mas qual é a tua resposta? Você obedece ao Criador ou está obedecendo aos editos do rei Antíoco Epifanes? Se você quiser, pode me mandar mensagem respondendo ao Silvio Criador. Tá? Segue a lei, obedece a lei natural. Não é? Ou você desobedece? Para mim, não precisa de responder nada. Mas teremos que prestar contas de tudo que fazemos. E disso não vamos escapar. Vai chegar o momento do trono branco, né, que seremos julgados, ou seremos automaticamente condenados. A escolha é sua. Né? É delicado, mas é certo. Tá bom? Shalom, shalom.